enorme estar aqui nessa casa, essa casa que tanto nos inspira no Brasil, a Faculdade de Lisboa. E essa minha presença eu agradeço a especial referência ao professor José Fernando Simão, que me fez o convite, o professor Fernando Araújo, a quem eu agradeço também o convite, por ter a oportunidade de falar pela primeira vez aqui em Lisboa. Agradecimento que eu vou estender aos nossos presidente e o nosso fundador também do IBDFAM, professor Rodrigo, professor Zeno Veloso. Faço minhas palavras do Flávio Tartucci, que foram quem lançaram a pedra fundamental desse Instituto Brasileiro de Família, que hoje, 16 anos depois, está aqui em Lisboa, difundindo as suas ideias, assim como as difunde de maneira magistral no Brasil, e trouxe para o nosso ordenamento jurídico questões de relevo e mudanças fundamentais que hoje já estão consolidadas no nosso sistema e que merecem todo o aplauso. Então, eu, como membro do Instituto Brasileiro de Família, me sinto orgulhoso de poder estar aqui e trazer um pouco das nossas palavras e das nossas ideias para cá e lembrar, como a gente disse na belíssima palestra do professor Cláudio ontem, que somos um instituto plural, um instituto democrático, e que essa discussão de diversas questões controvertidas é que faz com que o IBDFAM consiga aflorar aí teses de vulto e muito relevantes no nosso ordenamento. Eu vou falar aqui sobre os aspectos controvertidos do regime da comunhão parcial, questões que são bastante controvertidas, vou tentar trazer algumas questões que são bastante controvertidas no nosso ordenamento jurídico. E, para começar, ao falar em regime de bens, eu gostaria de deixar a ressalva aqui de um grande mestre brasileiro, Pôncio Miranda, que deixa bem claro que quando a gente fala em regime de bens, a primeira ideia que vem à nossa mente é de um regime matrimonial de bens. Mas essa ideia não pode estar limitada unicamente à questão matrimonial. Então eu vou pedir licença para ler a sua frase, que diz o seguinte: quem fala de regime matrimonial de bens restringe desde logo a noção de regime, porque somente cogita de regime matrimonial. A noção mater é a de regime. Regime de bens é o conjunto de regras mais ou menos orgânico que estabelece para certos bens ou para os bens subjetivamente caracterizados sistema de destinação e de efeitos. Então isso é importante para a gente começar com a nossa pedra de toque aqui da nossa conversa, ter a certeza de que ao falarmos de um regime de bens, nós estamos falando de um regime que estabelece regras, um sistema mais ou menos orgânico que nos traz regras de destinação e efeitos sobre determinados bens. Por que eu friso isso? Porque aqui nós vamos ter um princípio que também nos é muito caro e que é fundamental no nosso ordenamento, que é o princípio da autonomia privada, que foi tratado muito bem na palestra de ontem pelo professor Maurício Nazar. E eu tomo muito cuidado ao falar em princípios, eu tenho esse cuidado sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre princípios, porque às vezes eu vejo uma certa dissociação do sistema quando se trata de princípios e regras, e é importante que a gente tenha em mente que o sistema jurídico brasileiro, assim como o português, ele tem como alicerce essa clivagem entre os princípios e regras, e que eu não posso usar esses princípios de uma forma absoluta sem atentar para as particularidades do sistema. Isso é importante que a gente tenha em mente, para que a gente não fique a reboque de algumas elucubrações que trazem soluções jurídicas que não são muito concretas. O professor Luiz Edson Fachin, também fundador do Instituto Brasileiro de Família, grande gênio do nosso direito privado, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele na Universidade de São Paulo, por ocasião do meu doutorado, e ele falou: olha, o princípio da dignidade humana virou no nosso sistema jurídico um segura na mão de Deus. Segura na mão da dignidade humana e vai. Qualquer decisão pode ser pautada pela dignidade humana, assim como a autonomia privada. Então eu posso utilizar, se eu não tiver um apego à técnica, eu posso utilizar esses princípios de forma muito aberta, muito lata, muito ampla e
e muito frágil. Por essa razão eu trago aqui o entendimento de um mestre, José de Oliveira Ascensão, que nos diz o seguinte sobre a autonomia privada. A autonomia consiste no poder de estabelecer as suas próprias regras, criando um ordenamento próprio, significando que a ordem jurídica global admite que os particulares participem da construção da sua própria ordem jurídica, e aqui a ressalva fundamental, nos quadros embora da ordem jurídica global. Para dizer que essa autonomia privada não é absoluta, que essa autonomia que permite aos particulares participarem da construção de sua própria ordem jurídica, ela estabelece quadros trazidos pela própria ordem jurídica global. Isso é importante que a gente diga. Por quê? Porque eu gostei dessa ideia de quadro, porque Peter Habel traz a ideia de uma Constituição total, uma Constituição que a tudo disciplina. E esse não é o panorama da Constituição Federal da República Brasileira. A Constituição brasileira é uma Constituição moldura, como diz Robert Alexi, nas palavras do seu discípulo, professor da Universidade de São Paulo, professor Virgílio Afonso da Silva, um livro que eu aconselho bastante a leitura, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações de direito privado. E ele nos diz exatamente que a nossa Constituição não pode ser tratada como uma Constituição total, que a tudo resolve, como se a compra de um termômetro fosse disciplinada por princípios da Constituição Federal, porque existe todo um sistema que compõe o nosso ordenamento jurídico, que nos traz regras que devem ser respeitadas e não devem ser simplesmente ultrapassadas sob a alegação de uma ordem axiológica do ordenamento. Com base nisso, nós temos a ideia de regime matrimonial, aí sim, regime matrimonial de bens. Por quê? Porque quando duas pessoas, e aqui já trazendo discussões que nos foram trazidas até agora pelo professor Rodrigo Toscano, quando duas pessoas, não interessa o sexo, resolvem estabelecer uma vida em comum, quando duas pessoas têm um projeto existencial de formação de uma família, esse projeto envolve afeto, envolve amor, envolve solidariedade, mas envolve, não sejamos hipócritas, envolve a construção de um patrimônio, envolve o trato com terceiros, envolve a possibilidade de se contrair obrigações. E a essa relação patrimonial, ao trato com terceiros, às obrigações, é importante que se estabeleça um regime mais ou menos orgânico que vai estabelecer um sistema de efeitos para essas relações. Esse regime, assim como aqui em Portugal, no Brasil, pode ser um regime típico ou